Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Então, que já te peço de imediato, se puderem, deixe o seu like, joinha, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Sermão Botija Cheia, base 2 Reis. É um texto bastante interessante, é uma história de uma mulher, o qual eu vou descrever para vocês. Pronto, botija cheia. Há uma história, há um método de contar a história que também cita na Bíblia, que é chamada a tradição oral. O que é a tradição oral? As histórias contadas na Bíblia, algumas delas foram contadas de um para o outro durante gerações, através realmente de histórias contadas, né? A pessoa falava um para o outro, aqui o pai para a mãe, né? O pai para o filho para o seu outro neto e assim por diante, até que essas histórias chegassem a um ponto em que pudessem ser descritas ou anotadas em algum tipo de livro, algum tipo de material que ficasse registrado. Então havia muitas histórias certamente se perderam com o tempo porque a tradição oral não conseguiu mantê-las. Mas o que nós percebemos é que as histórias que mais chamam a atenção são aquelas que ficam registradas nos livros, como está no livro de 2 Samuel. Por que então? Por que essa mulher ficou registrada no livro? Certamente, no período desse profeta, muitas outras mulheres, outros homens, outras histórias, certamente foram contadas também, mas esta ficou para registro. Isso é que nos chama a atenção. E agora nós vamos nos atermos ao título, Botijas Cheias. Nessa história, conta que uma certa mulher, no período que havia grande dificuldade na terra, naquele local, ela tinha o seu esposo ele era ajudante dos profetas, a pessoa que ajudava muito os profetas, e essa mulher tinha filhos e filhas, né? E teve um período de uma dificuldade um pouco maior, o esposo dela veio a falecer, e ela então vai até o profeta, né, vai clamar ao profeta por apoio e vai avisando a ele, aquele teu servo, né, eles chamavam assim, né, aquele teu servo, aquela pessoa que ajuda, não necessariamente um escravo, um servo, eles chamavam, aquele teu servo, ele veio a falecer. E essa tua serva, ele falou, e essa tua serva, ela passa dificuldade, não tem recursos, tem dificuldade, ele deixou também muitas dívidas para mim, deixou com esses filhos, e eu realmente passo dificuldade. Então o profeta ficou com essa história na mente, e ele de alguma forma ele retorna para a mulher, e ele fala com ela, olha, o que você tem aí dentro da sua despensa, o que você tem dentro de casa para que eu possa utilizar para ajudar você? O que você tem dentro, né? Dentro das suas condições, o que está aí dentro das suas condições para que de alguma forma eu tente te ajudar? Ele era um profeta conhecido, um profeta de valor daquela época, e ela vira para ele e diz, o que eu tenho aqui são um pouco de azeite. Ele comeu e virou para ela e disse o seguinte, vá na sua vizinhança, procure seus vizinhos, todos os seus vizinhos, e procure com eles vasilhas, muitas vasilhas vazias, obviamente, vasilhas vazias. Quem tiver vasilha, procure com um, procure com o outro, procure do outro lado, vá também os seus filhos, procure, tragam vasilhas, muitas vasilhas vazias. E o profeta também, né, diz para ela, dá essa ordem para ela, aguarda certamente, ela vai, corre lá, deve ter tido um certo tempo, e começa a encher essas vasilhas. Enche uma vasilha, entrega para alguém, guarda para lá, traz outra vasilha, enche a vasilha, enche, entrega para outro, guarda, pega outra vasilha, enche vasilha, e enche vasilha, e enche vasilha. E a história da Bíblia conta que a botija só parou de derramar o azeite quando acabaram-se as vasilhas.
Mas de qualquer maneira nós temos também uma segunda situação. Ela disse para o profeta: olha, meu marido, além de deixar ela numa situação difícil, ele também fez muitas dívidas, ele tinha muitas dívidas. Como eu farei para pagar essas dívidas? E ela, não é que ela reclamou com o profeta, ela comentou com ele para que ele desse algum tipo de orientação para ela e ela, né, conseguisse resolver. E os filhos já estavam correndo risco, os filhos, naquela época, quando você tinha uma dívida muito grande, os seus filhos eram dados como escravos para outras pessoas para pagar a dívida. Eram vendidos, eram dados que fala assim, dado em pagamento, uma dação em pagamento dos filhos. Uma época, as coisas antigamente tinham coisas terríveis, a gente sabe disso, então isso iria acontecer com os filhos dela, não teria dúvida. Mas ele vira para ela e fala assim: olha, agora você tem azeite, muito azeite, e esse azeite tinha se multiplicado. Ele fala: venda o azeite, vende parte do azeite e pague as dívidas do seu marido. E isso também foi feito. Isso foi um segundo milagre. O milagre da multiplicação do azeite permitiu que ela fizesse também o pagamento das dívidas que o marido dela tinha. Então havia muitas dívidas. Às vezes, o que nós temos dentro da nossa condição são realmente recursos poucos, ou coisa pouca a ser apresentada para um profeta, para um desafio, para um projeto, para um plano. Você olha para dentro de si mesmo às vezes, você olha para si e diz: o que eu tenho não vai fazer com que eu realize esse projeto, não vai fazer com que eu consiga pagar as minhas dívidas, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então você começa a ver a dificuldade, você não valoriza aquilo que tem. Muitas pessoas fazem isso, não valorizam um pouco o que tem, tiram totalmente o valor como se não fosse nada. Como eu às vezes digo isso, uma frase que é uma frase bem simples: nada é nada. Se existe alguma coisa, né, tem o seu valor, e esse valor tem que ser também registrado de alguma forma. Então, às vezes, né, tirando a história de lá e trazendo para o tempo de hoje, às vezes a pessoa pergunta assim: e aí, como é que está você? Não, rapaz, eu estou cheio de dificuldades, eu estou com problemas, não consigo fazer isso, não consigo escrever isso aqui, não consigo resolver esse problema, não consigo resolver essa situação. Eu tenho também um problema financeiro, então conta só os problemas. E a pessoa diz: sim, mas e aí, por onde nós vamos começar para tentar ajudar você com a solução daquilo que está se apresentando diante de você? E a pessoa fala: rapaz, não tenho nada. É assim que se fala: eu não tenho nada. E a gente tem um hábito muito ruim de dizer que não tem nada. E sim, eu estou vendo aqui diante de mim as coisas que estão ao meu redor. Eu jamais faria isso. Eu tenho me policiado com relação a isso, para não dizer isso: eu não tenho nada. Não é uma frase válida para mim. Vocês podem dizer assim para mim também, e é correto vocês me indagarem sobre isso: mas pastor, realmente eu não tenho nada. De você dizer: eu não tenho condições financeiras de comprar isso, não tenho condições financeiras de resolver isso, eu não tenho condição, às vezes fala assim, eu não tenho condição intelectual de resolver esse problema, eu não tenho habilidades suficientes para estar fazendo certas coisas. Mas não existe o nada, sabe? Eu acredito assim, essa é a minha fé, a minha forma de acreditar nas coisas. Se você já acordou e respirou, já está caminhando, você já tem muita coisa, que é a sua vida, o seu fôlego e o seu caminhar. A partir daí, muitas outras coisas podem acontecer com você, e eu digo de coisas positivas. Mas assim, não estou querendo dizer também, de forma alguma, que não existem problemas na vida das pessoas. Claro que existem problemas. Eu também tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. Também tenho as minhas limitações. Mas o que eu quero deixar bem claro é que não é um nada. Nada disso é assim, sabe? Não zera. Não existe o zero absoluto com relação à vida das pessoas. Por mais simples que ela seja, se ela tem os braços, ela pode ser chamada para fazer algum tipo de serviço e ali conseguir uma pequena porção de recurso e assim por diante. Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe? Mesmo que o conhecimento não seja profundo, mas ninguém é totalmente, sabe, totalmente zerado no conhecimento ou nas habilidades. Sabe fazer alguma coisa. Então faça aquilo que é possível ser feito com aquilo que você tem. Agora permita também Deus agir na sua vida, como o profeta agiu na vida daquela mulher, porque ela foi para ele e falou com ele: olha, eu tinha um marido, perdi o marido, e ele, além de ter... Ele não sumiu, ele sofreu um incidente e ele veio a falecer mesmo, né? Veio a falecer e ela perdeu o marido, o falecimento, ficou viúva, tinha filhos, os filhos estavam órfãos, e ela foi reclamar, assim, clamar e reclamar para quem podia. O profeta estava diante dela, ela foi clamar para o profeta: profeta, e agora? O que eu faço?
Não é pecado de forma alguma você clamar a Deus. E Deus, e agora o que eu faço? Mas sempre lembre de clamar a Deus entendendo que você tem alguma coisa. Já existe alguma coisa dentro de você que Deus pode mover essa coisa dentro de você para que você possa melhorar um pouquinho ou resolver algumas questões. Abra o seu entendimento para isso, que a sua botija não está totalmente zerada. Tem um pouco de óleo, tem um pouco de farinha. E esse pouco de farinha, esse pouco de óleo, quando você coloca isso diante de Deus, e fala com Deus, e agora o que eu faço? Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de poder. Agora existe necessidade da fé, existe uma necessidade de você compreender o mover de Deus, você se alinhar com os ensinamentos de Deus para que Ele coloque até mesmo a fé dentro do teu coração. Tem uma passagem na Bíblia com Jesus Cristo que ele diz para um homem assim, o homem estava com uma dificuldade, estava com um problema, disse, Senhor, me cura com relação a isso, resolve esse problema aqui para mim. Não é exatamente assim, eu estou parafraseando, para que até fique mais fácil a gente entender. E aí Jesus pergunta para ele assim, sim, mas aí, você realmente acredita que eu possa fazer isso, solucionar o seu problema? O homem vira para ele e diz, Senhor, aumenta a minha fé. Ele não tinha fé. E Jesus, ao olhar para ele, percebeu que ele não tinha fé. Às vezes a falta de fé bloqueia o agir de Deus. É o que está escrito na Bíblia, não é uma invenção minha, não é a palavra que sai dos meus lábios. Está escrito, se você não tem fé suficiente, algumas coisas que poderiam se realizar, não se realizam, porque a sua ausência de fé bloqueia a atividade de Deus. Realmente falando, não é fazer realmente um bolinho entregando para Deus, você compreendendo que você entrega essa situação nas mãos de Deus e fala com Deus, Deus, o que eu tenho é pouco, mas eu sei que Tu és Deus poderoso e transformador. Tu és Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que cuidou de Davi, é o Deus que cuidou de Samuel, é o Deus que cuidou de várias pessoas que estão escritas, estão lá na Bíblia, que fez com que Davi derrotasse Golias, que deu força a Sansão, que deu juízo e entendimento aos homens e profetas daquela época. Então você é um Deus poderoso, eu creio no teu poder. Ao mover a sua fé, e aí não depende de mim. A sua fé, você ter a fé, não depende de mim, a não ser de eu fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Apresentando para vocês uma história que mostra o mover do poder de Deus e uma fé extraordinária de uma mulher que confia num profeta. Então, assim, há muitas coisas no reino espiritual, e isso que eu falei com vocês hoje é muito, muito fortemente baseado no reino espiritual. Embora seja uma história contada de pessoas, mas está baseado no reino espiritual, está baseado na força da fé daquela mulher, a força daquilo que nós temos, que é a força do reino espiritual sobre o reino físico. Coisas extraordinárias que são escritas, que eu acredito, eu entendo que algumas pessoas não acreditam, porque olha para a letra, olha para o que está escrito e fala assim, não é possível, isso aqui não... Como é que um martelo vai flutuar? Como é que um martelo de ferro vai flutuar nas águas de um rio? Não é complicado isso, mas tá, sabe? Ou você se move por fé, ou você ignora aquilo que é fé e passa a se mover pelas suas próprias mãos e sofrer as consequências, né, daquilo que é você se mover só com as suas próprias mãos, e às vezes a gente não tem força suficiente e acaba realmente perecendo. Perecer não exatamente no sentido de morrer, mas sofrendo muito as consequências da nossa ausência de fé dentro do nosso coração. Botijas cheias, porque foi assim que as botijas ficaram depois, tem a ver com essa mulher e a fé dela, poderosa, para transformar a vida dela, a vida do profeta, porque o milagre ali foi feito, e a vida dos filhos dela, e das pessoas que estavam no entorno dela também, de alguma maneira, com certeza, eles foram abençoados. Compreendam, uma história simples como essa, ela pode passar para a gente uma mensagem muito poderosa com relação ao que nós podemos fazer conosco mesmo, né? O que nós podemos ler da palavra de Deus, e pedindo que essa palavra nos enche cada vez mais da presença de Deus, que a nossa fé também aumente, como aquele homem pediu, Jesus, aumenta a minha fé. Peça assim também, Jesus, aumenta a minha fé, ela é insuficiente, aumenta a minha fé para que eu tenha força para permanecer na tua presença, na tua palavra, nos teus estatutos e mandamentos, para que eu possa realizar em minha vida coisas que valorizam o reino dos céus aqui na terra. Esta é a mensagem de hoje. Mais uma vez agradeço a vocês
Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas e nos vemos no próximo vídeo.